Sob o vento forte de fevereiro, o Palácio Real de Madrid foi arrasado, e da janela de seus aposentos, Isabel Maria Eugênia de Habsburgo, de 17 anos, observava os jardins desaparecerem sob uma espessa camada de neve. Sua vida estava contida dentro daquelas paredes, com vislumbres da existência além do palácio, fornecidos apenas através das janelas ou pelas instruções de seus tutores. O suave sussurro das saias quebrou o silêncio quando Dona Mercedes de Mendoza e Toledo, a fiel dama de companhia de Isabel, aproximou-se com solene dignidade. Alteza, disse ela, curvando-se levemente. O rei solicitou sua presença na sala do conselho. Isabel virou-se lentamente, cada movimento difícil devido à sua condição física e aos pesados trajes da corte que ofereciam pouco alívio para sua deformidade. Meu pai solicita minha presença agora? Perguntou Isabel com a voz incerta. Ele mencionou o assunto desta urgência? Graça, minha senhora, é crucial para a monarquia. Um suspiro suave escapou dos lábios de Isabel, reconhecendo que o chamado de seu pai significava decisões que mudariam sua vida. Com a ajuda de Mercedes, ela se preparou para a audiência. Os criados ajustaram o espartilho único destinado a endireitar suas costas, um dispositivo doloroso que sempre falhara em seu propósito. Eles a adornaram com um opulento vestido de veludo azul meia-noite, adornado com fios de ouro e joias, uma obra-prima criada para mascarar sua coluna deformada. Enquanto as criadas arrumavam seus cabelos, Isabel olhou para o espelho de prata. Seu semblante refletia a beleza típica dos Habsburgos, pele pálida como marfim, cabelos castanho-avermelhados e olhos azuis escuros. No entanto, quando seu olhar baixou, o reflexo revelou sua verdade oculta, a silhueta distorcida de suas costas, piorando a cada ano. Uma maldição sussurrada, um suposto custo para as incessantes manobras políticas de sua família. Por fim, a dama de companhia sênior colocou uma delicada coroa de pérolas em sua cabeça. Está preparada, Alteza? Acompanhada por sua comitiva, Isabel percorreu os extensos corredores do palácio. Os cortesãos se curvavam à sua passagem, mas seus olhares, alguns cheios de piedade, outros carregados de desdém disfarçado, ela sentia profundamente. Desde a infância, fora ensinada a ignorar tais olhares, usando a dignidade de sua alta posição como um escudo contra a crueldade silenciosa da corte. Os guardas abriram as maciças portas de carvalho da sala do conselho. Lá dentro, seu pai, o rei Filipe IV da Espanha, estava sentado em seu trono, cercado por seus conselheiros mais confiáveis. Ao seu lado estava o conde Duque de Olivares, o influente ministro do rei, cujo alcance se estendia a todos os cantos da política espanhola. Aproxime-se de mim, minha filha, ordenou o rei com a voz severa, mas tingida de afeição. Isabel avançou com a cabeça erguida, embora cada passo desmentisse sua deformidade. Ela parou a poucos passos do trono e fez uma profunda reverência, um gesto que lhe provocou uma pontada aguda nas costas. Majestade, pai, apareço aqui como ordenou, respondeu, tentando manter a voz firme. O rei a examinou com um olhar complexo, repleto de preocupação, obrigação e o distanciamento calculado exigido por sua posição. Isabel, começou ele, nós a convocamos para revelar uma decisão que impactará não apenas o seu futuro, mas o destino da própria Espanha. Após extensas negociações e cuidadosa deliberação, seu casamento foi planejado. Um silêncio profundo desceu sobre a sala. Isabel permaneceu imóvel, mas seu coração batia mais rápido. Ela havia esperado por esse momento por muito tempo. No entanto, secretamente, ela abrigava a esperança de que seu corpo imperfeito pudesse poupá-la de se tornar mais uma peça de xadrez nos jogos dinásticos da Europa. Você se casará com seu primo, o arquiduque Leopoldo Carlos da Áustria, anunciou o rei, descendente do meu irmão, o imperador Fernando I. A união fortalecerá nossos laços familiares e fortalecerá nosso domínio dentro do império, o que pareceu tirar o fôlego de Isabel. Casar-se com parentes
Era prática comum entre sua linhagem, como os Habsburgos, por gerações para preservar o poder. No entanto, ela estava ciente da dura realidade insinuada pelos profissionais médicos. Esse costume havia dado origem à sua deficiência e a outras doenças que afligiam seus parentes. Olivares avançou, curvando-se sutilmente. Isabel discerniu o código. Ninguém discutia abertamente sua deformidade, mas era evidente para todos. Era o lembrete gritante da fixação de sua família em casamentos intrafamiliares. "Quando parto para Viena, pai?" perguntou ela serenamente, embora uma tempestade se formasse dentro dela. "O senhor não viajará para Viena", respondeu o rei. "O arquiduque viajará para Madrid. Em 3 meses, o casamento acontecerá aqui. Depois disso, o senhor estabelecerá sua corte nos Países Baixos, onde ele governará em nosso lugar." Isabel curvou a cabeça. Como princesa espanhola, ela fora educada para obedecer, priorizando o bem-estar da monarquia em detrimento de seus caprichos pessoais. No entanto, o ressentimento crescia em seu coração. O mesmo costume que a afligia agora se perpetuaria em seus descendentes. Após a audiência, Isabel retirou-se para sua capela particular. À luz tênue das velas, ajoelhou-se laboriosamente diante do altar. "Por que isso precisa persistir, Senhor?" murmurou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Não vê a dor que causa?" Ela se lembrou de discussões abafadas entre médicos da corte, achando que subestimavam sua atenção. Falavam de sua corcunda como resultado de gerações de procriação incestuosa. Mencionavam parentes com maxilares deformados, tios com queixos avantajados, sobrinhas que lutavam para andar. Ela não era a única a suportar o sofrimento. Seu próprio pai lutava contra a melancolia e a fragilidade. O herdeiro falecido, parente consanguíneo, faleceu de uma doença congênita que os médicos acreditavam estar ligada à herança genética da família. A porta rangeu ao se abrir e Dona Mercedes entrou silenciosamente, ajoelhando-se ao seu lado. "Alteza", sussurrou, "deve se preparar para o banquete desta noite. O enviado imperial comparecerá e o monarca exige sua presença." Isabel enxugou as lágrimas e assentiu. O dever sempre chegava sem aviso. "Mercedes?" perguntou ela com ternura ao se levantar. "Tem alguma informação sobre meu noivo?" "Não tenho conhecimento pessoal, Alteza, mas ouvi dizer que ele aprecia cultura e música." Ela fez uma pausa antes de continuar. "Também há rumores de que ele ostenta o característico maxilar dos Habsburgos." Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Isabel. "O notório maxilar dos Habsburgos, outra herança de nossas malditas uniões." Pelo menos, ela refletiu, seu futuro esposo carregaria o emblema visível das escolhas de nossa dinastia. Naquela noite, no grande banquete, Isabel ocupou o assento elevado, enquanto os nobres esticavam o pescoço para avistá-la, com cuidado para não cobiçar sua coluna contorcida. O rotundo enviado imperial, com um nariz adunco semelhante a numerosos retratos dos Habsburgos, lançou-lhe um olhar compassivo, que ela fingiu ignorar. A conversa que circulava era pródiga em elogios ao arquiduque Leopoldo Carlos e ao poder estratégico do pacto matrimonial. Nenhuma menção foi feita, no entanto, às perspectivas de saúde da prole. Isabel percebeu a apreensão nos olhos de vários cortesãos que não ousavam expressar seus temores em voz alta. Após a remoção de seu traje por suas damas de companhia, Isabel secretamente jurou. Embora não pudesse escapar de seu destino, talvez pudesse dobrá-lo. Ela buscaria apoio entre médicos e acadêmicos. Ela se educaria sobre as consequências da consanguinidade e, algum dia, possivelmente persuadiria a coroa a respeito de alianças. Além do anel restritivo da linhagem dos Habsburgos, as alianças se mostraram não apenas prudentes, mas essenciais. Com um tênue vislumbre de esperança, Isabel fechou os olhos enquanto a neve persistia em cobrir Madrid, o palácio envolto em uma quietude branca e tranquila, escondendo em sua fortaleza as feridas de uma dinastia onde as deformidades eram vistas como maldições, raramente discutidas em voz alta. Enquanto a primavera chegava a Madrid, os preparativos para o casamento real atingiram um frenesi. O palácio fervilhava de atividade. Alfaiates, joalheiros, decoradores,
Todos trabalharam incansavelmente para tornar a união entre a princesa Isabel Maria Eugênia e o arquiduque Leopoldo Carlos um espetáculo inesquecível na história espanhola. Em seus aposentos, Isabel observava suas damas de companhia desfraldarem meticulosamente o vestido de noiva. Era imponente, de seda branca, adornado com fios de ouro e prata, com pérolas e minúsculos diamantes. Escondendo habilmente sua corcunda com uma capa esvoaçante e um espartilho reforçador, o modelo apenas oferecia a ilusão de melhora. A criada Catalina, com seus olhos juvenis arregalados, expressou admiração. "Não é magnífico, Alteza?" Isabel sorriu, mas seus olhos permaneceram desinteressados, adequados para uma princesa espanhola em seu vestido. No mês desde que seu noivado foi tornado público, Isabel havia reunido todas as informações disponíveis sobre seu futuro esposo, Leopoldo Carlos. Ele tinha 23 anos, 5 anos mais velho que ela. Famoso por seu amor pela música e pela matemática, recebeu educação meticulosa na corte vienense. No entanto, circulavam boatos sobre suas fraquezas. Um queixo proeminente dos Habsburgos, crises de melancolia e fragilidade física prolongada. A porta foi interrompida por uma batida. O médico da corte, Dom Francisco de Quevedo e Riva de Neira, entrou com uma reverência. "Alteza", disse ele, "cheguei para o seu exame semanal." Isabel dispensou sua presença. Esses exames eram constrangedores, mas indispensáveis. Ela sentou-se em um banquinho feito sob medida, enquanto Dom Francisco examinava o contorno de sua coluna com mãos meticulosas. "Como se sente hoje, Alteza?" perguntou ele. "A dor persiste como sempre", respondeu ela, exibindo uma aceitação cansada. "Estou preocupada com a cerimônia em si, pois ficar em pé por muito tempo a agravará." O médico assentiu solenemente enquanto seus dedos exploravam suas vértebras deformadas. "A condição avança lentamente, mas não cessa. Para o casamento precisamos reforçar seu espartilho e providenciar repouso quando possível." Por um breve instante, Isabel ponderou e então fez a pergunta que a atormentava há semanas. "Dom Francisco, seja sincero comigo. Se eu me casar com minha prima, quais são as chances de nossos descendentes herdarem essa deformidade ou sofrerem pior?" O semblante do médico endureceu. Era um assunto perigoso raramente discutido na corte. "Minha senhora", começou ele, hesitante, "traços observados entre parentes próximos tendem a se manifestar com mais frequência em seus descendentes, embora a medicina ainda tenha muito a explorar em relação à hereditariedade. Isso é evidente a partir de observações entre famílias." "Anomalias", repetiu Isabel com um toque de amargura. Tais termos são delicados quando se referem a condições como curvatura anormal da coluna, maxilares proeminentes ou bebês que não sobrevivem aos primeiros anos. Dom Francisco baixou o olhar sem negar. Alguns estudiosos da Universidade de Salamanca se interessaram por esse fenômeno, observando padrões em famílias nobres que frequentemente se envolvem em tais uniões. Não apenas deformidades físicas, mas também problemas de saúde recorrentes, suscetibilidade a doenças e complicações durante a gravidez, observam esses estudiosos. Isabel ouviu atentamente suas palavras. Ela já ouvira sussurros sobre tais teorias antes, mas sua ressonância era mais potente quando proferida por um médico respeitado. "Quais são as recomendações deles?" perguntou ela. "Eles sutilmente recomendam que as famílias considerem expandir sua linhagem por meio de uniões com pessoas de fora de seus parentes próximos", respondeu o médico. "Orientação que os Habsburgos desconsideraram por séculos", declarou Isabel, decisiva ao final da sessão. "Esta discussão deve permanecer confidencial entre nós." Ele curvou-se profundamente, jurando segredo. Pouco depois, Dona Mercedes entrou, transbordando de notícias emocionantes. "Alteza, o arquiduque Leopoldo Carlos chegou a Madrid. Sua procissão imperial entrou na cidade." O coração de Isabel disparou. Meses de expectativa e conjecturas estavam encerrados. Amanhã, ela encontraria o homem que seria seu marido, compartilhando não apenas sua cama, mas uma linhagem com as mesmas imperfeições.
Naquela noite, escondida atrás de uma grade, Isabel observou o banquete de boas-vindas. O arquiduque entrou com graça régia, alto e esguio, seus cabelos loiros brilhando à luz de velas. À distância, ela observou a leve inclinação de sua cabeça, aparentemente para ocultar seu maxilar proeminente. Acompanhado por seu tutor, o conde von Harsch, e numerosos nobres austríacos, ele apareceu. A corte espanhola inclinou-se para a frente em antecipação. "Qual é a sua opinião, realeza?" sussurrou Mercedes baixinho. "Ele parece um tanto formal", respondeu Isabel, sem saber o que dizer. Era uma figura desconhecida que em breve moldaria toda a sua existência. O grande banquete prosseguiu com grande cerimônia. Isabel observou enquanto seu pai conversava amigavelmente com Leopoldo Carlos. Ela notou os sorrisos ávidos dos cortesãos que disputavam o favor dos convidados imperiais e os olhares inquisitivos das damas que avaliavam seu futuro esposo. Terminada a refeição, Isabel retirou-se para seus aposentos, com o coração carregado de dúvidas. Amanhã, ela o confrontaria diretamente. A manhã seguinte amanheceu clara e radiante, como se o próprio céu favorecesse a união das linhagens espanhola e austríaca dos Habsburgos. Isabel passou horas se preparando, seus cabelos perfumados, seu rosto empoado, seu vestido azul e prateado dolorosamente apertado. O espartilho reforçado cravava-se em sua carne, mas ela o suportou com o estoicismo incutido desde a infância. "Você está resplandecente, Alteza", tranquilizou a Mercedes. Isabel deu um sorriso fraco, pois encantamentos tinham pouca importância em uma união política. Quando chegou a hora marcada, ela entrou no grande salão, acompanhada por sua comitiva. O salão brilhava com estandartes dourados e carmesim. Cortesãos estavam ao longo das paredes com o olhar fixo nela. Ela se movia lentamente, com as costas eretas o máximo que o espartilho permitia, mascarando seu desconforto. Diante do trono, ela fez uma profunda reverência ao pai. O rei Filipe, então, em uma incomum demonstração de afeto, apertou sua mão. "Minha filha", anunciou ele para que todos ouvissem. "É meu orgulho apresentar seu futuro esposo, nosso amado sobrinho, Sua Alteza Imperial, o Arquiduque Leopoldo Carlos da Áustria." As portas opostas se abriram com um rangido. O Arquiduque Leopoldo Carlos avançou, alto e imponente, seus cabelos loiros e olhos azuis ecoando sua herança vienense. No entanto, seu maxilar pronunciado era indiscutível, o emblema dos Habsburgos gravado em seu rosto. Ele curvou-se graciosamente ao rei. Quando ele se levantou, seu olhar encontrou o de Isabelle pela primeira vez. Em seus olhos, ela não detectou piedade, nem repulsa, apenas compreensão, uma sutil admissão do peso compartilhado que ambos carregavam. "É um prazer finalmente conhecê-la, prima", disse ele, pegando sua mão e depositando-lhe um beijo gentil. Sua voz tinha um leve sotaque alemão. "O prazer é todo meu, prima", respondeu Isabelle, seguindo o protocolo. Como mandava o costume, ele lhe concedeu um colar de diamantes e safiras, simbolizando a unificação de suas linhagens. Enquanto o prendia em seu pescoço, aproximou-se. Suas palavras sussurradas eram destinadas exclusivamente a ela. "Espero que possamos conversar em particular em um futuro próximo. Há assuntos que desejo divulgar, coisas que não foram ditas em público." Isabelle sentiu um vislumbre de curiosidade. Que segredos ele poderia estar ansioso para revelar? Os procedimentos continuaram com música, discursos e danças. Isabelle e Leopold Charles mantiveram suas posições de honra, suas interações limitadas pela etiqueta. Concluídas as formalidades, eles tiveram permissão para um breve passeio pelos jardins do palácio. Leopoldo Carlos disse-lhe suavemente: "Você suportou a cerimônia com notável compostura, prima. Sei como deve ter sido difícil para você ficar de pé por tanto tempo", acrescentou. Isabelle olhou para ele surpresa. Era a primeira vez que alguém mencionava sua condição de forma tão direta, sem prevaricação. "Sua franqueza me pega de surpresa, prima", respondeu ela, hesitante. Ele sorriu
e, embora seu queixo estivesse proeminente, sua expressão suavizou suas feições. Talvez seja porque eu também carrego os sinais das decisões de nossa família. Meu queixo é tão proeminente quanto suas costas. Não adianta fingir o contrário, compartilhou. Uma mistura de alívio e inquietação preencheu o coração de Isabelle. Você fala com uma franqueza incomum, Alteza, respondeu ela. Em Viena, estudei com acadêmicos, esclareceu ele. Li suas obras sobre hereditariedade e consanguinidade. Minha curiosidade não é puramente acadêmica. Observe que eu faço parte das hipóteses deles, sussurrou Isabelle cautelosamente, atenta a potenciais ouvintes. Então, qual é a opinião deles? Ele respondeu solenemente. Eles alegam o que já sabemos, que uniões entre parentes próximos, abrangendo gerações, resultam nessas peculiaridades. O maxilar dos Habsburgos, sua curvatura, os problemas de saúde prevalentes em nossa linhagem. Ela parou ao lado de uma fonte de mármore, a água em cascata abafando suas palavras. Ainda assim, você concorda em se casar comigo? Não se preocupa com nossos descendentes? Seus olhos se tornaram frios. Temo muito, mas não temos outras opções. O Império e a Espanha exigem esta aliança. Nossas preferências pessoais ou o bem-estar de nossos filhos são insignificantes comparados às necessidades do Estado. Um toque de amargura ecoou em sua voz, um sentimento que Isabelle compartilhava. No entanto, suas palavras subsequentes acenderam uma emoção imprevista dentro dela. Mesmo assim, acrescentou, acredito que podemos fazer a diferença. Em Viena, médicos estão desenvolvendo maneiras de amparar crianças nascidas com deficiências. Se devidamente equipados, poderíamos convidar tais homens para nossas cortes nos Países Baixos, afirmou Isabelle, intrigada, mas surpresa, pois jamais imaginara que seu pretendente compartilhasse suas ansiedades ou já estivesse buscando soluções. Vocês estão falando honestamente, parentes? Questionou ela, pois tais pensamentos poderiam ser percebidos como blasfêmia por muitos. Buscar a verdade não é blasfêmia, retrucou ele resolutamente. Se a sabedoria pode aliviar a dor de nossos filhos, então é nossa obrigação como pais buscá-la. Pela primeira vez desde que seu pai declarou seu destino, Isabelle sentiu uma pontada de otimismo. Este casamento poderia não ser a prisão que ela temia. Em Leopold Charles, ela poderia ter encontrado um aliado. Os dias que se seguiram foram caóticos, com recepções, rituais e formalidades intermináveis. Isabelle mal teve tempo para refletir sobre sua conversa com Leopold Charles. Sempre que seus olhares se cruzavam em meio a uma multidão agitada, um sutil reconhecimento se passava entre eles. Herdeiros comprometidos com o dever, mas unidos por um desejo ardente de alterar o destino de sua família. Na véspera do casamento, seus acompanhantes estavam absortos nos preparativos finais. Enquanto cuidavam da família, Dona Mercedes se aproximou, sussurrando baixinho. Rines, a preocupação fervilhava nos círculos da corte. Alguns no conselho temem que essa união possa comprometer a sucessão. Afirmam que unir duas das linhagens mais sobrecarregadas de nossa família pode ser imprudente. Imprudente? Isabelle apertou os lábios com mais força. Durante séculos, tais uniões foram aclamadas, mas agora, quando as consequências são flagrantemente evidentes, elas vacilam. Mercedes assentiu solenemente. O enviado francês chegou a aconselhar a Espanha a encontrar sangue novo para a dinastia. E o que meu pai disse? O casamento acontecerá. Qualquer um que o desafie, desafia a monarquia. Isabelle respirou fundo. Seu futuro estava gravado em pedra. Amanhã, ela seria simultaneamente noiva e cativa da tradição, mas as palavras de Leopold Charles, junto à fonte, ecoavam em sua mente. O voto de aprender, a promessa de desafiar sutilmente. Ainda havia esperança. O dia do casamento chegou brilhante e claro, sem uma nuvem sequer. As ruas de Madrid estavam repletas de bandeiras, flores e multidões alegres. Nobres de toda a Europa ocupavam a catedral, ansiosos pela magnífica união da Espanha e da Áustria. Em seus aposentos, Isabelle suportava o aperto agonizante de seu espartilho nupcial.
meticulosamente confeccionado para manter sua postura ereta. Mais apertado, ordenou ela, enquanto as criadas puxavam os cordões. Mais Alteza, isso trará um desconforto intolerável, advertiu Mercedes nervosa. A dor já é minha companheira constante, respondeu Isabelle com um leve sorriso. Pelo menos hoje, ela terá um propósito. Quando finalmente se viu no espelho, mal sabia quem era. O vestido de seda branca e brocado prateado caía graciosamente em dobras perfeitas. Uma capa de pérolas e diamantes adornava seus ombros, escondendo o contorno de suas costas, enquanto uma coroa de flores de laranjeira repousava sobre sua testa, transmitindo aos espectadores a imagem de uma princesa ideal. No entanto, seus olhos revelavam o preço que ela estava pagando. O grande casamento na igreja foi nada menos que espetacular. Cardeais e bispos estavam no altar. Acompanhada por seu pai, Isabelle caminhou cuidadosamente pelo corredor, cada passo uma luta contra a dor, mas mantendo uma expressão serena. Todos os olhares estavam sobre ela, a jovem noiva, cujo casamento deveria reforçar a dinastia mais poderosa da Europa. Leopold Charles permaneceu pacientemente no altar, resplandecente em trajes cerimoniais austríacos. O sol que entrava pelos vitrais acentuava seu queixo proeminente, mas sua postura serena e seu olhar direto suavizavam o que os outros viam como uma falha. Quando suas mãos se tocaram, Isabelle sentiu um leve tremor em seus dedos, a única indicação de nervosismo que ele demonstrava. Sua voz era firme enquanto ele pronunciava seus votos. Leopold Charles de Habsburgo, por meio deste, a compromete, Isabelle Maria Eugênia como minha legítima esposa. Quando chegou a sua vez de falar, Isabelle se expressou com uma resolução silenciosa, surpreendendo-se até mesmo. Suas palavras não transmitiam resignação, mas determinação, como se tivesse descoberto uma nova resolução na união que estavam formando. Após os votos, seguiu-se um banquete suntuoso. A música ecoava ruidosamente, as mesas gemiam sob pesadas travessas de ouro e prata, e o vinho fluía abundantemente como riachos. Isabelle sentou-se ao lado do novo marido, à mesa principal, com as costas protestando sob o espartilho. "Como está minha esposa?" sussurrou Leopold, enquanto a música ficava alta o suficiente para abafar suas palavras. "Eu suportarei", respondeu Isabelle com um sorriso irônico. Sob a mesa, ele discretamente lhe entregou um pequeno frasco. "Láudano", esclareceu suavemente. "Algumas gotas na sua bebida aliviarão a dor. Meu médico o prepara para mim." Ela escondeu o frasco dentro do vestido. O ato, embora pequeno, pareceu a primeira demonstração genuína de intimidade entre eles, um segredo que compartilhavam contra o mundo. Cortesãos conversavam discretamente atrás de seus leques, enviados estrangeiros discutiam a sucessão em voz baixa, e médicos reais trocavam olhares ansiosos. No entanto, os olhos de Isabel frequentemente pousavam em seu esposo, observando o respeito silencioso que ele demonstrava a todos que se aproximavam. Talvez, ponderou ela, aquele casamento pré-arranjado lhe tivesse concedido mais bênçãos do que o previsto. O banquete finalmente terminou, e a tradição exigia que os recém-casados se retirassem para seus aposentos nupciais. Acompanhada por nobres vigilantes, Isabel foi despojada de seu traje festivo e vestiu um humilde vestido de seda e renda. Ao remover o espartilho, não conseguiu conter um suspiro de alívio. "O arquiduque estará com você em breve", declarou a duquesa de Medina Sedônia com a voz sombria e grave. "Lembre-se de seu dever para com a dinastia e a coroa." Isabel inclinou a cabeça. Toda a rainha sabia que seu verdadeiro valor era determinado por sua capacidade de gerar descendentes. Quando o quarto esvaziou, ela permaneceu sentada na grande cama com dossel, com o corpo dolorido e os pensamentos turbulentos. Será que seu esposo reagiria com repulsa ou pena ao ver sua imperfeição nua? A porta se abriu com um rangido. Leopold Charles entrou silenciosamente, tendo dispensado sua comitiva. Vestia um robe simples, com os cabelos dourados e soltos caindo em cascata. "Boa noite, minha esposa", cumprimentou,
curvando-se levemente. Boa noite, meu marido, respondeu Isabelle, com a voz mais firme do que se sentia. Para sua surpresa, ele se aproximou da cama e se ajoelhou diante dela. Antes de atendermos às expectativas de nossa família esta noite, disse ele com ternura, desejo fazer uma promessa além daquela que fizemos na catedral. Isabelle observava, perplexa. Prometo a você, Isabel Maria Eugênia, continuou ele, que sempre a tratarei com reverência e honra. Jamais considerarei sua condição vergonhosa, pois eu também carrego os sinais de nossa linhagem, e juro que juntos nos esforçaremos para oferecer aos nossos filhos, se o destino nos conceder alguma, as melhores oportunidades de levar uma vida saudável. Lágrimas ameaçaram escorrer dos olhos de Isabelle. Num reino onde os casamentos serviam como trocas de poder, as palavras dele foram um presente inesperado para ela. Reconheço sua promessa, murmurou ela com a voz trêmula, e juro-lhe lealdade, compreensão e camaradagem em todas as tribulações. Leopold levantou-se e enxugou-lhe delicadamente as lágrimas. Assim, iniciemos nosso casamento não como peças em jogos políticos, sussurrou suavemente, mas como parceiros contra o destino que nossa família traçou para nós. Naquela noite, cumpriram sua obrigação dinástica. No entanto, sob o peso da tradição, algo delicado e precioso começou a crescer. Respeito, talvez até mesmo a chama inicial do amor. 5 anos depois, o palácio de Kudenburg, em Bruxelas, brilhava sob o sol da tarde. Isabelle, agora com 22 anos, contemplava os jardins. Sua atratividade se intensificara com a maturidade. Apesar da dor persistente nas costas, a dor era uma presença constante, em vez de um aspecto definidor. No entanto, ela aprendera a perseverar, recusando-se a deixar que isso sobrepujasse sua identidade. Alteza, relatou uma empregada. Doutor John Baptist Van Helmont, renomado médico e alquimista flamengo, pediu uma audiência. Entre, respondeu Isabelle. Ele chegou carregando um manuscrito robusto, encontrando refúgio sob o patrocínio dela e de Leopold após seu exílio. Alteza. Ele se curvou. Minhas descobertas recentes. Ele colocou o manuscrito diante dela. Seu conteúdo incluindo árvores genealógicas, anotações médicas e esboços. Examinei famílias nobres em Flandres e Brabante, explicou. Semelhantes à sua, elas se casaram entre si por gerações. Os padrões são indiscutíveis. Defeitos, fragilidade, deficiência, tudo piorando a cada geração. Isabelle estudou os diagramas com os dedos. Encontrou um remédio? Van Helmont suspirou. No futuro, a solução é evidente. Sangue fresco. No entanto, para aqueles já afetados, podemos apenas aliviar os sintomas, não revertê-los. Isabelle fechou o livro. Ela ouvira relatos semelhantes de outros médicos. O conhecimento se expandia, mas as respostas continuavam a escapar. Sua honestidade é apreciada, doutor, expressou ela. Seu trabalho tem o potencial de transformar a Europa, embora muitos não estejam dispostos a ouvir. Ele curvou-se mais uma vez e, em seguida, apresentou um pequeno frasco. Isto contém um bálsamo feito com plantas orientais e métodos árabes. Pode aliviar seu desconforto. Ela o aceitou com gratidão. Momentos se passaram e Leopold apareceu, preenchendo o salão com sua presença. Aos 28 anos, ele ainda era bonito, apesar de sua imperfeição, seu intelecto e charme ofuscando sua falha física. Minha querida, disse ele com ternura, abraçando-a gentilmente. Tenho novidades. Em Amsterdã, encontrei um médico chamado Boerhaave, um pioneiro. Ele consentiu em se juntar à nossa corte. O rosto de Isabelle se iluminou de alegria. Sua corte em Bruxelas havia se tornado um refúgio para pensadores ousados, que achavam Madrid e Viena muito restritivas. Juntos, eles estabeleceram não apenas um centro de poder, mas um santuário para o conhecimento. No entanto, uma preocupação persistia. Uma missiva de Madrid chegou. Isabelle sussurrou. Meu pai está ficando inquieto. Depois de 5 anos, não tivemos filhos. Leopold entrelaçou os dedos. Não falhamos por falta de esforço,
disse ele, tomado pela tristeza. Talvez seja a resistência da natureza em unir linhagens semelhantes. Os olhos de Isabelle se turvaram. Seus médicos confidenciais haviam insinuado a mesma possibilidade. A infertilidade deles poderia ser a herança mais dura da tradição dos Habsburgos. O conselho de seu pai sugeriu vários remédios, inclusive um retorno a Madrid para tratamento. Mas Isabelle e Leopold sabiam o que isso implicava. Práticas supersticiosas antigas, orações e poções, nenhuma das quais alteraria a realidade. Talvez seja a hora de tomarmos uma posição ousada, disse Leopold por fim. Compilamos evidências. Poderíamos expô-las, persuadir os governantes da Europa a acabar com esses casamentos entre parentes, a buscar novas linhagens. Isabelle o encarou, boquiaberta. Desafiar uma política dinástica secular era cortejar o exílio, talvez mais. No entanto, ela se sentiu atraída pela ideia dele. Então devemos agir com cuidado, ela murmurou. Se vencêssemos não apenas nós mesmos, mas também o futuro da nossa dinastia, poderíamos ser preservados. No entanto, naquele instante bateram à porta. Dona Mercedes apareceu com o semblante perturbado. Embaixador, anunciou. O enviado espanhol está aqui. Ele traz uma carta urgente do rei Filipe. Isabelle e Leopold trocaram um olhar rápido. Reconheceram que o que quer que se seguisse poderia afetar mais do que a união deles. Poderia moldar o destino de todo o ramo dos Habsburgos.